De volta e ainda falando das mulheres, né? Ela que é uma das maiores musas da política nacional, uma deusa, uma beldade, né? Não, tô falando sério. Quem que é? Ela tem status pra caramba. Luísa Erundina anunciou hoje que não é mais candidata a vice-prefeita na chapa do Haddad em São Paulo. Tudo porque ontem o Maluf anunciou seu apoio à candidatura do petista. Grande perda, né? Já tem, mas já anunciaram já o novo... Já sabe, né? Já? Já anunciaram já o vice do Haddad. Vice? O novo vice no lugar da Erundina. Não sabia. É o Vasco. Desculpa essa piada. Não, desculpa, é horrível. Mas é óbvio, Vasco da tem Gama. que fazer, tem que fazer. Vasco da Gama, o time. Agora, O Vasco da Gama, o time. Pô, o pior da piada ruim é ter que explicar pro maluco a piada ruim. Sensacional. Não, é o seu Vasco ali da padaria. Ah, pode ser também. Pô, bom, deve ser flamenguista, mas vai. um detalhe em relação à Erundina, eu fico pensando, não deve ser fácil para ela. Quem conhece um pouco da trajetória dela, tem Erundina, pelo menos é a minha opinião, como uma pessoa muito séria. Ela, inclusive, faz parte de um movimento dentro da Igreja Católica que discute e procura justamente levar a política de uma forma diferenciada, de uma forma séria. E aí ter que conviver com as situações inusitadas como essa em que ela foi jogada. É o jogo político, né? Você pode até criticar Lula, criticar todo mundo, que apoio com a direita, apoio da esquerda e tudo mais. Agora, esse é o jogo político, goste ou não, é o jogo político que é avalizado pela população nas urnas. É preciso ressaltar isso também. Esse é o jogo que normalmente é avalizado pela população nas urnas, independente de Lula ou de mais. E é um jogo cheio de hipocrisia também, porque o mesmo Maluf, que é criticado, e mesmo Lula, que é criticado por ter o apoio do Maluf, esse mesmo PSDB, por exemplo, que faz essa crítica correta do ponto de vista político, nesse momento, em outros momentos buscou também apoio de Maluf e tudo mais. Então, é um jogo que ninguém tem moral, na verdade, para criticar ninguém. É assim que acontece. Mas tem dois eleitorados aí muito específicos, né? É o do nordestino paulistano, que é o da Erundina. É uma expressão extremamente preconceituosa, eu considero assim, mas é comumente usado em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é o paulistano nordestino paulistano, que é o eleitor da Erundina. E por um outro lado, você tem o eleitor do Paulo Maluf, que é aquela senhorinha, aquela que sempre votou nele, que gostava dele governador, que gostava dele prefeito. Sabe a Hebe Camargo? A Hebe Camargo é louca no Paulo Maluf. Louca no Paulo Maluf. Então são dois eleitorados que eles tentaram reunir para alavancar o Fernando Haddad. E deu uma confusão. Em última análise, a aliança não foi com o Paulo Maluf. O PT não se aliançou com o Paulo Maluf. Se aliançou com o PP. Partido Progressista, de fato, que está lá no plano nacional apoiando a Dilma, apoiando o governo federal. Acontece que em São Paulo, quem que comanda o PP? Como em todo estado tem o seu comandante nos partidos, é o Paulo Maluf. Agora, daí a fazer aquela bendita foto que todo mundo está falando, foi uma exigência clara do Salim. Eu quero sair na fotinha. Isso aí é o quê? Todos contra o Serra. E nessa de querer juntar todo mundo, acabou perdendo-se a Erundina. Espanou. E aí eu pergunto, a candidatura do Fernando Haddad, ela foi mais prejudicada ou mais beneficiada? Trocar o Maluf, a Erundina pelo Maluf, ele ganhou ou perdeu? A gente vai ver nas pesquisas, de forma científica, né? O desenrolar disso daí. Agora, nunca se falou tanto em Haddad, nunca se mencionou tanto, nunca se fotografou tanto Haddad, nunca se mostrou tanto Haddad junto com Lula, que é o objetivo de tudo. A campanha explícita. No final das contas, lá na frente, o candidato vai ser o Haddad. Você tem um desgaste em determinado momento e depois você conseguir aparecer, conseguir crescer nas pesquisas, sair de nada, pelo menos para ser notado, que é o caso do Haddad. Saiu do nada para coisa alguma. Não, ele agora já é alguma coisa, porque ele não tinha nada, tinha menos de 3 pontos, agora já apareceu parece que com 8 pontos. Já começa... Quem estava concorrendo mesmo é o Celso Russomano. Então... O Fortunato, o Maluf é o quê? Não é pessoa solta, eu não vou nem perguntar. Não, o Maluf é uma pessoa que não devia estar nem solta. Porque ele não pode ir nos Estados Unidos ainda, né? Ele não pode pisar.
Cara, na verdade, eu acho a política brasileira muito nojenta, absurdamente nojenta, sabe? Eu não defendo nem o voto nulo mais, eu defendo a abstenção, sabe? Eu acho que as pessoas... a multa é R$3, R$2 por turno. Cara, não compensa você votar hoje. Eu não acredito que essa democracia, do jeito que ela está, ela é democracia de fato, porque nós temos do jeito que a democracia é com voto obrigatório, do jeito que você tem duas possibilidades. Você tem a eleição de ladrões e de palhaços. O palhaço porque tem carisma e ele não precisa do dinheiro que o ladrão tem para ser eleito. É só você pegar o Congresso Federal. Você vai dividir entre pessoas donas de capital e palhaços. Quando eu falo palhaço, eu não estou falando palhaço no sentido de... Eu estou falando no sentido do palhaço da pessoa que diverte as outras. Seja ela o jogador de futebol, seja o tiririca, seja o cantor, seja o que for. O palhaço, nesse sentido, ele é um adjetivo, não é pejorativo, porque o palhaço é um trabalhador da arte também. Mas quando eu falo palhaço no sentido da pessoa que tem o carisma... Caricato, né? Que tem o carisma, que ele não precisa de comprar esse carisma, né? O Tiririca é um caso desse, o Romário, o Bebeto, aquele outro cantor que eu esqueci o nome lá. O cãozinho dos teclados. Todos eles. Então, do jeito que é montado a distribuição da propaganda, do jeito que é feita a própria propaganda eleitoral na televisão gratuita, ela vai gerar sempre essas possibilidades. Só tem um detalhe, eu acho também que é bom a gente sempre pensar sobre ele. Olha, que tem que uma reforma política, mudar muita coisa, não resta dúvida. Agora, isso não é para mim não é uma exclusividade da política brasileira. Não. Você vai na França, o presidente tem que fazer um discurso mais à direita para poder conseguir aquele eleitorado, senão vai eleita. Você vai nos Estados Unidos, a mesma coisa. O discurso ele varia de acordo com o eleitorado que quer conquistar. Então, isso a diferença, da política. E eu insisto num ponto que ele é difícil, eu acho que é complicado debater ele, fica parecendo que é jogar a culpa toda na população e não se trata disso, mas eu acho que é para a reflexão da população e é necessário que se faça isso. Olha, esses políticos que estão aí, eles são eleitos, o Maluf existe politicamente porque tem respaldo popular. Claro. Mas a população está respaldando. O poder financeiro dessas pessoas... Pensar nisso. Pois é, mas o poder financeiro dessas pessoas de manipulação de mídia, de comprar propaganda, o jeito que é feita a propaganda de campanha política no Brasil é absurdo, cara. E outra coisa mais absurda ainda é o cara não poder... por exemplo, se eu quiser ser candidato, eu tenho que me sujeitar a um estatuto de um partido. Eu não tenho a possibilidade de sair candidato independente. Você queria ser candidato sem partido? Você seria candidato vereador em Goiânia sem partido? Não, eu não seria. Eu nunca, PPS, partido da pessoa solta. Nunca, não. Partido dos puxa-sacos que tem aquele cidadão que está... Né? Essa é boa, hein? Eu jamais me candidataria a nada, nunca, nunca, jamais. Eu acho, primeiro, eu não confio, não acredito no voto obrigatório. Eu acho que as pessoas, os Estados Unidos é facultativo, né? Eu não sei. Eu acho que tem que ser facultativo, porque eu não acredito. Se é democracia, é democracia. O cara vai se quiser. Vai se quiser. E se é democracia, eu posso ter o direito de me candidatar independentemente. Eu não concordo com nenhum dos partidos que estão. Eu quero participar do jogo democrático, eu quero participar das coisas. Eu não posso porque eu não estou... Já deixou de ser democrático. Você já deixou de ser democrático. Pois é, mas tem e aí entra o quê? Mesmo se eu me sujeito a participar do jogo democrático, me sujeito a participar de um partido, como é que eu vou enfrentar um cara dono da Mabel, um cara dono da Micos, com poder econômico e de tudo? Já imaginou ainda tem outro detalhe ainda. Esse cara, ele é filiado a um partido com a conveniência dos minutos de televisão que ele tem. Primeira coisa, cara, horário eleitoral gratuito na televisão é uma aberração, isso devia acabar
logo. Isso é um negócio que não deveria existir, porque uma coisa, cara, a pessoa em casa, cara, ela está sendo obrigada, num momento de 1 hora, chega às 7 horas em casa, o cara chega cansado, a ouvir mentiras, a ouvir promessas falsas que vão de 4 em 4, de 2 em 3 anos, que não vão render nada. Você está falando esse negócio de horário de TV, e com base nesses caricatos, né, desses que fazem, como você falou, os palhaços, né? Teve um candidato no Nordeste, não vou lembrar se foi no Maranhão, a deputado, a vereador, que ele era anão. Isso está registrado, não é piada minha não. E ele chamava João Anão. E ele conhece essa história, eu já te contei essa história, mas ele falou assim: vote no João Anão, dos males o menor. Eu juro que o negócio não, mas do Tiririca não é piada. Não ganhou, não ganhou. Agora tem um momento curioso. Rapaz! Tem mais? Que pai não quer. Peraí! Aí, isso aqui é um ataque cultural. Vamos explicar pro pessoal. Explica aí, explica enquanto eu me organizo aqui. Toda semana nós vamos ter aqui o quadro Ataque Cultural. Você vai ter a oportunidade do Morgantini falar sobre um livro, um DVD, um CD, enfim, coisas que a gente pode ler no nosso dia a dia e aprender. Coisas que esse rapazinho aqui aprende, se é que ele sabe aprender. Eu passei muito tempo sem fazer nada da minha vida. Exatamente. Aí eu posso repassar esse nada para as pessoas. O que a gente tem? Olha aqui, lembrando que é o seguinte, não é coisa que está saindo a escrever no cinema, não tem coisa, não é novidade não, é coisa que você vai ver que vai ser interessante em algum momento para você. E eu trouxe 3 coisas aqui, o livro, o Vacil até elogiou aqui quando ficou sabendo qual que era, vou deixar para ele falar, não, mas vai falar sim, vai falar. O primeiro é esse aqui, ó. Esse é o Farofa Carioca, uma banda amalucada. Aí, agora deu certo. Você vem pra cá? Eu vou pra cá, ó. Essa é o Farofa Carioca, cara. O Farofa Carioca é a primeira banda de um cara que vocês gostam e conhecem bastante, que é o Seu Jorge. Ele tá também num cantinho aqui, ó. Aqui é o Seu Jorge, no carinho aqui. Esse é o Seu Jorge. Vale muito a pena. A primeira banda do Seu Jorge, e tinha francês no meio, alemão, percussionista, flautista, uma maluquice. O outro, vamos no filme aqui rapidinho, é esse clássico aqui. Eu tenho certeza, vou arriscar, hein, mas que o Oscar Fortunato curte. Muito. Hã? Muito. Sérgio Leone. Né? Sérgio Leone. E tem uma curiosidade aqui, não sei se você deve saber disso, Fortunato, mas pra galera aí. Once Upon a Time in West. Era uma vez o Oeste, é o título original, que a tradução mundial deu essa falha para Era uma vez no Oeste. Porque aí você entende que é a decadência do Oeste, não uma história que aconteceu. Cláudio Cardinale, Charles Bronson e por aí vai. E por fim, esse é um filme sensacional, é um livro sensacional e é uma história sensacional de um moleque que se formou no seu 2º grau, estava pronto para ir para a faculdade, de repente ele aloprou, resolveu fazer uma história muito maluca da vida dele, que é esse livro aqui, ó. E foi enfrentar a natureza. E foi enfrentar a natureza selvagem. O detalhe é que também um aventureiro foi quem fez esse livro, que é o Jon Krakauer, que é um jornalista especialista em alpinismo, em reportagens esportivas, se meteu numa aventura maluca. E se você não viu o filme, o Champagne dirigiu esse filme. O Champagne, dizem, leu esse livro em um dia e no outro foi buscar os direitos. Se você não quiser ler, for preguiçoso, for que nem o Evandro e quer saber da história, assista o filme também, que é belíssimo, com Champagne, trilha sonora do Ed Vedder. É isso, o ataque findou-se. Exatamente, muito bacana. E aqui agradecendo o pessoal participando pelo Twitter, por favor, né? vamos lá. No arroba essas Evandro testemunhas. Gomes Júnior, no arroba @Valer e no arroba @Morgantini. Tem uma aqui, inclusive, eu achei interessante, viu, Vacil? Fred Braga colocou assim: Morgantini, você deveria fazer um cosplay do Zangief do Street Fighter. Iria ficar muito bom e bem parecido. Vou fazer, se você fizer o da Chun-Li. Não, Chun-Li é do Street Fighter, né? Isso também, o Zangief do Street Fighter. Tá bom. Vou sair daquela rodada, viu, Fred? Um beijo, obrigado. Deixa eu falar aqui rapidinho antes que eu esqueça. O Henrique Ribeiro Dias, a Laura Filgueiras e a Karen estão juntos, reunidos aí, fazendo um petit comitê assistindo o programa. Obrigado. Bom, vamos para as rapidinhas aqui, só para comentar que o Julian Assange pediu hoje, se a gente foi para a embaixada equatoriana, né, lá em Londres, pediu asilo, dono do Wikileaks, tão famoso, que é acusado de crimes de abuso sexual na Suécia, né, tá lá na embaixada equatoriana, mas tanto que embaixada bacana, foi logo para o Equador, é brincadeira, né?
É, mas Cara, Equador é um lugar legal, cara. Ah, não, mas tem Como coisa- assim? Em que sentido? Lugar Pô, cara, é um... Ah, beleza. tá, Tá aí, verdade, esse aí é o resumo sensacional. do que é o Equador e por aí vai. Eu tentei pensar em alguma coisa do Equador que eu gostasse, não vejo nada. Não tinha uma música que o cara gritava assim, Tava Equador! Não tinha isso? Até a linha do Equador, né? A única coisa do Equador. Bandeirinha do Equador. E o ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, foi declarado clinicamente morto. Foi. Ele que foi há 2 pra semanas Cucuia. condenado à prisão perpétua, acabou indo para as cuias, né? Foi pra Cucu. Esse não vai ver o Roberto Carlos. Deixa no Natal. alguma saudade para vocês, não, né? Eu não faço muito. Não tem nada contra ele, não, porque eu não sei quem é, assim, né? Nada O cara contra tá- nem a favor, muito antes pelo contrário, né? Eu trabalhei tanto essa semana, trabalhando com gravura, fazendo matrizes, que aqui hoje eu fiquei sabendo, poxa, que eu não sabia que a Erundina tinha largado o vice, né? Eu não sabia como o Mubarak tinha morrido. tá vendo? Pô, Você quer tá sendo cultura, informativo né, pra Mas caramba. fala em pra trabalho mim. rapidinho, estamos vendo aqui. Dá pra ele falar. Fala o negócio do jogo do bicho. Você criou uma série, a Monte Carlo, inspirou você Não, num. o momento foi propício para Aham. criar o jogo. Eu queria fazer, eu sempre quis uma desculpa para brincar com alguns animais e eu fiz uma série que chama Jogo do Bicho, que são 5 animais, que eu escolhi 5, né? Porque na verdade o Jogo do Bicho é do primeiro ao 5º prêmio, né? Então eu fiz só 5. Eu fiz o veado, né? Lógico, né? A vaca, fiz galo, fiz cachorro e cobra. Escolhi os bichos. Sensacional. Pra Tempo. descobrir o seu trabalho, onde é que é? Cara, tem duas possibilidades. Tem o meu site mesmo, né, que é www.oscarfortunato.com e a www.plusgaleria.com. E para descobrir o meu trabalho? E o seu trabalho? Você tem um trabalho, né, importante. No Goiás Que 247.com.br, brincadeira. Vamos lá. no diariodegoiás.com.br também. Glorioso Diário de Goiás, jornal na internet. Participação especial do Altair Tavares. Exatamente. Ó, Do nosso Carlos diretor Bueno. já está brigando. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Agradecendo ao Oscar, ao Vacil, Morgatini, obrigado. Agradecendo a você que participou aí em casa, pelo Twitter, no @épravaler. Semana que vem, neste mesmo horário, estaremos de volta. Cuide-se bem. Tchau, tchau.